Fala pessoal, hoje vamos falar de taxa de desconto e como isso impacta nos seus investimentos em ações. Mateus em Ação está no ar. Então, taxa de desconto parece um tema não muito relevante, mas é da maior relevância e muitas vezes explica o sobe e desce da bolsa. Então vamos tentar entender como essa taxa de desconto impacta nos seus investimentos em ações. Bom, para começar, eu vou lembrar de uma coisa que a gente já viu aqui no canal, então clica aí no vídeo de valuation, tipos de valuation, a gente fala desse valuation aqui, que é uma continha de fluxo de caixa descontado. Só para a gente relembrar muito rápido, fluxo de caixa descontado é um método para a gente chegar no valor justo de uma empresa e a gente faz o somatório dos fluxos de caixa trazidos a valor presente. Isso aqui é um conceito conhecido como o valor do dinheiro no tempo. Porque o valor que a gente vai chegar aqui, aqui na parte de cima a gente vai estimar os fluxos da empresa e a gente vai chegar num valor. Só que a gente tem que trazer esse valor que está lá no futuro para os dias de hoje. Para isso a gente precisa da taxa de desconto. Essa taxa aqui tem que remunerar o risco do investidor. Então é disso que a gente vai falar hoje. Qual é o impacto da taxa de desconto e como é que a gente consegue entender isso melhor? O conceito de taxa de desconto está muito ligado com o WACC ou WACC, seja lá como você queira chamar, mas isso aqui é o Weighted Average Cost of Capital, então é o custo médio ponderado de capital, que vai levar em consideração a estrutura de capital da empresa. O que é o W? Aqui é o peso, O que é E? É o equity, e D, dívida. Então a gente vai levar em consideração quanto que a empresa usa, quanto que ela trabalha com capital próprio e com capital de terceiros. Então a empresa tem duas fontes de financiamento. Capital próprio, que é o capital do acionista, e capital de terceiros, que é a dívida daquela empresa. Cada um desses valores tem um custo, O custo do acionista é um custo, o custo de quem detém a dívida da empresa é outro. Então, para a empresa existem esses dois custos. Então, para a gente saber qual é o custo médio ponderado de capital dessa empresa, a gente vai multiplicar o custo de capital do acionista pelo peso do capital do acionista na estrutura de capital da empresa e para a dívida a mesma coisa. O peso da dívida, a quantidade de dívida na estrutura de capital em percentual, vezes o custo da dívida, e isso aqui se chama benefício fiscal. Quando a gente tem 1 menos T, T é a alíquota de imposto de renda. Então a gente vai fazer aqui essa multiplicação e a gente descobre que quando você toma dinheiro emprestado, você tem um benefício fiscal que acaba tornando muitas vezes o custo de capital de terceiros mais barato. Mas o que a gente vai focar hoje aqui é o custo de capital do acionista, que é o CAE. Então, como é que a gente faz esse cálculo? Aqui você deve conhecer essa fórmula, se não conhece a gente já falou disso aqui e vai falar outras vezes ainda, que é o CAPM. Então a gente tem aqui o custo de capital próprio é igual ao ativo livre de risco, que a gente pode compreender até como a Selic, mais o beta da ação, a gente já falou disso aqui no último vídeo sobre risco, multiplicado pelo prêmio de risco do mercado, que é, sinteticamente, em resumo, quanto os investidores exigem acima da renda fixa para estar correndo risco das ações. Então, quando a gente multiplica isso aqui, beta da ação vezes o prêmio de risco do mercado, é uma proxy do risco da empresa. Então, quanto que o acionista quer para investir naquela empresa, naquela ação? Ele quer a renda fixa, o ativo livre de risco, mais um prêmio que remunere ele pelo risco da empresa. Então, esse é o custo de capital próprio. Existem outras formas de se calcular esse custo de capital próprio, como, por exemplo, muita gente só pensa da seguinte forma: bom, o custo de capital do acionista é um número meu, não um número da empresa. Então, se eu exijo 15%, eu vou botar lá na minha formulinha 15%, que é quanto eu quero de retorno para investir nessa empresa. Outras maneiras são usar títulos de renda fixa pré-fixados de 10 anos, ou usar NTN-B, que são títulos indexados, ou usar Risco Brasil, da ótica do investidor gringo. Então tem diversos métodos, mas o que é importante aqui para a gente entender é o impacto disso nos investimentos. Porque muitas vezes, voltando aqui para a fórmula, isso aqui, essa expectativa do mercado dos fluxos de caixa da empresa
não muda e mesmo assim aquela ação cai, né? Por quê? Porque muitas vezes é a taxa de desconto que está subindo. Se você vê aqui que a gente, na taxa de desconto, né, no custo de capital do acionista, a gente usa um ativo livre de risco, se esse ativo livre de risco sobe, então a taxa de desconto sobe. Quanto maior a taxa de desconto, menor é esse valor presente aqui, porque você vai estar dividindo os fluxos por um valor maior. Então, esse é o impacto da taxa de desconto nos seus investimentos. A taxa de desconto pode subir por uma razão da empresa, que seria aqui ligado ao beta, ou pelo mercado estar querendo mais prêmio. Então, quando o mercado fica mais arriscado, esse prêmio de risco aumenta, então esse valor aqui aumenta e o valor presente diminui. Então, esse muitas vezes é o motivo da queda das ações. O risco está subindo e o mercado pede mais prêmio para investir em ações. Para quem está dentro do mercado, para quem já está investido, é ruim, porque as ações estão caindo e o prêmio de risco aumentando. Mas para quem está fora, ele tem um prêmio maior para investir, um upside maior. Então, eu acredito que esse é o momento que isso está acontecendo e que você pode tomar partido desse momento escolhendo boas ações. Então é isso, pessoal. Falamos hoje de taxa de desconto, entendemos como é que as ações sobem e descem conforme a variação do prêmio de risco. Continuem atentos no nosso canal, acessem o Telegram, o QR Code está na tela, todos os links que você precisa estão aqui na descrição do vídeo e a gente tem a volta do nosso porta-voz Caleb Vieira com o Invest Lab aqui no canal. Fiquem atentos porque a programação da Bicapital e da Bicapital Research estão sensacionais. Um grande abraço e até a próxima. Bicapital, invista ou invista.